Olá, aqui estamos para mais uma meditação, hoje em Juízes capítulo 9, do versículo 8 até o versículo 15. O título que eu estou dando para a meditação de hoje é Quando os bons se omitem. Quero dar uma palavra de explicação aqui do título também. Os bons, não estou dizendo aqui de pessoas perfeitas, porque sabemos pela palavra de Deus e palavra do próprio Jesus que só tem um que realmente é bom. Bom de verdade é só Deus. Não é este o caso. Estou falando aqui de pessoas de bem. Quando os bons se omitem, quando as pessoas de bem se omitem, deixam de fazer aquilo que deveriam fazer, deixam de assumir as responsabilidades que poderiam assumir para colaborar e cooperar com os demais. Então está lá em Juízes 9, do 8 até o 15, na Almeida século XXI, o texto diz assim: Certa vez, as árvores foram ungir um rei para si, e disseram à oliveira: Tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses e os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se realmente quereis ungir-me como vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. O texto da meditação de hoje é uma alegoria. Ou seja, é um texto que diz uma coisa, mas significa outra. Sendo assim, então, normalmente, né, esse tipo de gênero literário, este gênero literário, é bastante difícil de interpretação. Em alguns casos, nós só conseguimos saber a interpretação se o próprio autor da alegoria nos der. É o caso, por exemplo, da alegoria que Jesus apresenta ao povo lá com a chamada parábola do semeador. Se ele não nos dá na sequência ali o significado da alegoria, ninguém entenderia, né? Então quem criou é que tem certeza do seu significado. Mas esta alegoria aqui, ela fica muito clara dentro do seu contexto, assim como outras. O contexto ajuda, né? O contexto é o capítulo 8, versículo 22 de Juízes até o 9:57. Jotão, então, um dos filhos de Gideão, que foi um homem muito importante, que livrou Israel dos inimigos, né? Jotão foi quem criou e contou para a parte do povo de Israel esta alegoria. Esta parte do povo de Israel tinha escolhido Abimeleque como seu rei. Abimeleque era um assassino. Abimeleque matou todos os filhos do seu pai Gideão, ou seja, todos os seus irmãos. Não eram todos irmãos filhos da mesma esposa, né? Mas matou uma multidão. O texto bíblico fala em 70 filhos de Gideão, pode ser um número simbólico, né? Porque diz, matou todos os filhos de Gideão, 70, mas sobrou um aqui, o Jotão que está contando, que contou esta parábola. Okay? Eles então tinham escolhido o Abimeleque, este assassino, para reinar isoladamente sobre o povo. Não queremos os filhos de Gideão, queremos apenas o Jotão. E Jotão utiliza então essa alegoria, mostrando que as árvores haviam resolvido eleger um rei sobre elas. É claro que a árvore aqui não é árvore, né?
é o povo. Na história, se destaca que havia árvores boas e capacitadas para a função, mas estas árvores não aceitaram. Por que não aceitaram? Porque não queriam deixar a sua vida rotineira, não queriam abrir mão da vida sossegada, do que já estavam fazendo, da vida normal que estavam levando. Ele diz que a oliveira foi consultada. A oliveira preferiu continuar a produzir o seu óleo do que se envolver. Na sequência, então, como a oliveira disse não, a figueira foi consultada. Árvore boa, bons frutos. Mas também a figueira não estava disposta a abrir mão da produção de seus frutos tão apreciados. Recorreram então à videira, mas a videira também não queria deixar de produzir o vinho para, no lugar disso, estar reinando. Certamente, todas estas árvores aqui representam pessoas boas e capacitadas, pessoas de bem, mas estas pessoas de bem não estavam dispostas a se envolver com aquilo, né, que era para o bem de todos. Assim, com a omissão das árvores boas e capacitadas, o espinheiro mau e impiedoso assume o reino, de parte do povo de Israel. O primeiro rei de Israel, vamos dizer assim, oficialmente, é Saul, mas aqui ele vai reinar sobre parte de Israel. A desgraça estava decretada. Muitos morreram por causa daquela omissão, né? Muitos morreram durante a sua desastrada liderança e, por fim, Deus mesmo interveio para livrar o povo daquele homem que era um peso, deixando morrer então em batalha, ferido por uma mulher, como está lá em Juízes 9, 50 até o 57. Meus irmãos, fica a lição para todos nós. Quando os bons e capacitados se omitem, seja pelo motivo que for, os maus tomam os seus lugares e causam desgraças, confusões e sofrimentos. Como cristãos que nós somos, devemos lembrar de nossas responsabilidades diante de Deus e diante do povo de Deus, não esquecendo jamais que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, como está registrado lá em Tiago 4, 17. A omissão das pessoas de bem pode levar à tirania dos maus. Fique na paz do Senhor.